Oi, gente, tudo bem? Bom, tô aqui no meu apartamento finalizado ou quase finalizado para falar um pouquinho sobre iluminação. Vamos lá? Bom, primeiro de tudo, eu quero dizer, não reparem na bagunça. Eu ainda não me mudei totalmente, tô trazendo as caixas aos poucos, já estou ficando aqui, mas não tenho todas as minhas coisas arrumadas. Então, pelo vídeo, vocês vão ver algumas caixas, tem uma aqui, ó, nesse cantinho, sacolas espalhadas pelo apartamento, roupas jogadas, mas eu queria muito compartilhar essa parte de iluminação do meu apartamento, porque é algo muito importante em qualquer projeto. Então não adianta nada a gente pensar num 3D lindo, em móveis incríveis, se a gente não pensa na iluminação corretamente. E é por isso que eu quero mostrar cada detalhe aqui, cada luminária e dar várias dicas para você conseguir valorizar um projeto de iluminação. Bom, gente, eu tô mudando de lugar e de ângulo para vocês perceberem a quantidade de iluminação que a gente tem e quais são os efeitos, né, que elas causam. Então, dependendo de onde eu fico iluminada de uma forma. Então, eu quero que vocês percebam isso, porque isso é super importante no design de interiores e quando a gente vai projetar os ambientes. O primeiro tipo de iluminação que eu quero falar para vocês é sobre os spots de LED embutidos, né? Esses spots branquinhos que a gente tem igual aqui, ó, tá vendo? Eles podem ser usados com alguns tipos de lâmpadas, né? Então, assim, depende do tamanho, né? Cada spot é específico para um tipo de lâmpada, mas no escritório a gente costuma usar dois tipos de lâmpada, tá? Para apartamentos ou casas que a gente acaba projetando muito lá. Que é a lâmpada par 20 e a lâmpada dicróica, tá? Qual é a diferença entre as duas lâmpadas? A lâmpada par 20 ela é um pouquinho maior que a lâmpada dicróica e o spot também é maior. A intenção de usar essa lâmpada é conseguir uma iluminação um pouquinho mais espalhada, né? Então, iluminar mais o ambiente mesmo. Já a lâmpada dicróica, ela é uma iluminação um pouquinho mais focada, ela é uma lâmpada menor que a par 20, tá? Então, o que ela faz? Ela acaba marcando um pouquinho mais esse facho de luz, né? Então a gente usa muito a lâmpada dicróica para destacar os elementos decorativos que a gente quer numa parede, né? Ou às vezes até mesmo no piso. Então ela consegue chegar num foco mais que valoriza aí esse objeto, esse quadro, enfim, até mesmo revestimentos. Então a gente consegue lavar aí a parede e conseguir aquele efeito de luz e sombra que é super lindo. Ó, então para vocês sentirem como é a iluminação do spot, tá vendo? Então olha só, aqui na sala a gente tem só lâmpada par 20, tá? Não usei nenhuma dicróica. E aí, olha como o ângulo dela é bem aberto, né? Então são lâmpadas maiores, né, que as dicróicas, e ela ilumina super bem o ambiente, ó, fica tudo bem claro, tá vendo? Então a gente espalha, né, esses spots de uma maneira no forro que faça sentido com o layout, né? Então aqui a gente tem o sofá, aqui a gente tem duas poltroninhas e essa estante, né? Então esses spots, essa linha de spots, tem mais um pra cá, ela destaca aí todo esse painel, né? Que faz parte aqui painel da TV e esse móvel, que é um móvel super multiuso, e ele destaca aqui essa área do estar também. E aí a gente usa também aqui nesse barzinho, ó, para destacar e iluminar também essa região, né, que vai ser uma região também que vai ter um trabalhinho aí em cima, então eu quis iluminar melhor. Aproveitando que estamos falando aqui já sobre iluminação em ambientes que a gente tem algum tipo de trabalho, né? Então bancadas, né, de cozinha, aqui também essa bancada que é o bar, né, que eu vou ter aí bastante uso, né, manuseio de coisa para fazer bebida e tal. O que a gente costuma fazer? Para trazer essa iluminação um pouquinho mais direta aqui para essa parte, a gente usa fitas de LED embutida aqui, ó, na marcenaria. Então, é muito legal usar isso quando a gente precisa de uma bancada iluminada, tanto aqui quanto aqui na cozinha, que é uma coisa super comum também da gente colocar. Ó, a iluminação que ela traz para esse ambiente de trabalho, assim, não tem como a gente conseguir sem ser com ela. Então,
a gente tem um perfil linear aqui em cima, mas ele não consegue chegar até aqui, né? Tem a sombra aqui desse armário. Então a iluminação é super importante por fita de LED aqui nessa área da bancada. Gente, dica importantíssima para quando a gente vai usar essas fitas de LED aqui na marcenaria. A gente sempre precisa ter um espaço para colocar a fonte do LED. O que é essa fonte? É uma caixinha mais ou menos desse tamanho que transforma a energia que chega da concessionária, né, no apartamento, que é de 127 ou 220, para 12 volts, que é a voltagem do LED. E essa caixinha, ela é que sai, né, onde chega o fio, liga nela e dela sai a fita de LED. Então, se a gente tem às vezes um espaço muito limitado, é difícil colocar a fita de LED, tipo uma prateleira no meio da parede. A gente tem que fazer esse cálculo aí dessa caixinha. Então, o que a gente faz normalmente? A gente já cria um espacinho no forro para ela e desce aí com essa fiação até o lugar que a gente vai colocar essa fita. E a gente tem o acesso dessa caixinha pelo forro se precisar de alguma manutenção. E aí, falando ainda sobre fitas de LED, a gente costuma usar para duas funções. Então, uma é iluminar alguma bancada de trabalho, seja cozinha, seja um bar, seja escrivaninha. E a outra é para trazer uma iluminação indireta para o ambiente, que também funciona super bem. Então, tá vendo essa forma que eu tô iluminada, que não tem nenhuma luz diretamente na minha cara? O que é isso? É uma fita de LED aqui, usada no topo desse móvel. Então, olha que gostoso que fica. Ela joga a luz para cima, essa luz bate no teto e ilumina o ambiente dessa forma indireta, super gostosa. Eu adoro usar para receber as pessoas, às vezes para assistir TV. Então, em todos os projetos do escritório, eu dou um jeitinho de colocar alguma iluminação indireta no ambiente de estar, para as pessoas poderem ficar mais à vontade, ficar com uma iluminação mais baixinha, que eu acho que faz toda a diferença. Bom, e falando sobre iluminação indireta ainda, temos aqui o cortineiro iluminado, que é algo que a gente também costuma usar muito nos projetos e que eu acho que também cria uma iluminação indireta muito gostosa, né? Além dele destacar a cortina, que é um elemento super aconchegante. Então eu gosto muito de usar. O que muita gente não sabe é a forma como a gente ilumina esse cortineiro, ou até mesmo quando é uma sanca feita assim no forro de gesso. Eu vou deixar aqui o detalhe para vocês verem como é feito esse trabalho no forro para a gente poder apoiar a iluminação. E aí, muita gente pensa que a gente ilumina esse cortineiro ou a sanca, que não é esse, né? Esse aqui é só o cortineiro, por fita de LED, mas não. A gente usa lâmpada tubular. Por que a gente usa lâmpada tubular? Eu vou mostrar pra vocês lá, pra vocês entenderem. Então aqui, a gente deixa afastadinho da parede de 15 a 20 centímetros pra gente ter um espacinho pra embutir a cortina, né? Então, nessa bordinha aqui, é que realmente não vai dar pra enxergar. A gente tem, tá vendo? Uma bordinha que faz um Lzinho, conforme o detalhe que eu coloquei pra vocês, que é onde a gente apoia a lâmpada. A lâmpada, diferente do LED, ela emite luz por todos os lados dela, né? Então, tudo bem que às vezes a parte de baixo dela é opaca, né? É da própria lâmpada. Então, às vezes ela tem um ângulo um pouquinho menor de emissão. Mas tem lâmpadas, né? E a maioria delas emite muito mais do que o LED, né? Que o LED ele é só uma fitinha linear que joga, né, a luz para cima. Então, o que acontece quando a gente usa esse cortineiro ou a sanca iluminada por lâmpada tubular? A gente consegue uma iluminação mais difusa. Então, a gente consegue que essa iluminação não fique tão marcada. Então, ela fica de uma forma mais suave, descendo aqui para o ambiente. Então, ela deixa ainda mais lindo o ambiente, a cortina que a gente quer iluminar. Bom, agora vamos falar sobre os pendentes, tá? Eu amo usar pendente também, principalmente em cima de mesas, né? Ou na lateral da cama. Então, o que o pendente faz, né? Ele traz essa iluminação mais para baixo, né? Mais próximo da mesa. Ou de algum lugar que ele precisa chegar com essa luz um pouquinho mais baixa, né? E não ficar no teto. E além dele ser super decorativo. Então aqui a gente tem esses cestos de palhinha que eu transformei em pendentes, né? Que é algo que tava super aí dentro do estilo do meu apartamento. Essa pegada um pouquinho mais rústica. Eles ainda não estão soltos, tá vendo?
porque a mesa não chegou. E aqui é bem a passagem, então se a gente deixa eles soltos, a gente fica batendo a cabeça o tempo inteiro. A ideia do pendente é realmente trazer essa luz um pouquinho mais pra baixo. E aí uma coisa que a gente tem que tomar muita atenção. Eu só coloquei a lâmpada em um aqui pra vocês entenderem. Pensa que o pendente, ele tá em cima da mesa de jantar, né? Então quando a gente senta nessa mesa, o que acontece? A luz costuma ficar bem na nossa cara, tá? Então, procura sempre usar lâmpadas mais fraquinhas, para não ficar aquela luz na cara incomodando. Ó, vou mostrar para vocês. Então, aqui temos o pendente, aqui embaixo a gente vai ter a mesa. Então, olha só. Aqui uma iluminação linda, gostosa. Ó, quando a gente chega, olha só como essa luz vem na cara. E a gente vai sentar, né? Então, não é essa lâmpada que eu vou usar aqui. Eu só coloquei para exemplificar mesmo para vocês. A lâmpada que eu vou usar aqui é uma lâmpada de filamento, que é aquela lâmpada que é mais amareladinha e mais fraquinha. Então ela vai trazer a luz aqui para baixo, mas ela não vai ofuscar a cara de ninguém. Bom, falando sobre pendentes, então, a gente tem essa questão, né, de ficar atento na lâmpada. Então, para não ter esse problema de quando a pessoa tiver um pouquinho mais baixa, ela não ficar com a luz ofuscando a cara dela. E nesse caso aqui, é o pendente aqui do quarto, né, na lateralzinha da cama. Então, quando você olha esse pendente, olha que lindo, é um cesto, né, passa um pouquinho de luz, fala, nossa, que iluminação linda. Mas aí quando você abaixa, é que você tem que tomar cuidado. E pensa que aqui vai ser um lugar que você vai ficar deitado. Então, essa luz vai vir na cara. Então, aqui eu usei uma lâmpada que eu acho que pouca gente sabe que existe, que se chama lâmpada defletora. Vou mostrar pra vocês como é que ela é. Então, o que é essa lâmpada defletora? Gente, tá vendo isso aqui? Ela tem uma camada de espelho embaixo dela. Então, o que ela faz? Ela protege a parte que viria aqui pra baixo, né, e ofuscaria a cara de alguém, né, a vista de alguém, e joga essa luz pra cima. Então ela fica uma luz indireta super gostosa, porque ela rebate ali em cima e depois sim ela desce. Então é uma lâmpada muito legal pra usar num ambiente assim de cama, né, um lugar que você quer uma iluminação mais baixinha mesmo pra relaxar. Bom, agora que eu já expliquei pra vocês todos os tipos de iluminação que a gente costuma usar nos projetos e que eu usei aqui no meu apartamento, eu vou andar em todos os ambientes com todas as luzes acesas pra ir mostrando pra vocês, ambiente por ambiente, lâmpada por lâmpada. Entrando aqui no meu apartamento com esse piso lindo, mas ele não é o foco hoje. Bom, o que a gente tem aqui? A gente já tem um primeiro pontinho aqui, que é só um spotzinho, aqui é laje, tá? Então, por isso que ele é um spot que sai aqui desse ponto existente, só para dar uma iluminação um pouquinho mais forte logo nessa entrada. E aí aqui, indo para a cozinha, a gente tem esse perfil linear de LED de sobrepor. Então ele também é super legal de usar porque ele cria uma iluminação boa e ele pode ser usado na laje, tá? Gente, como eu disse, não reparem a bagunça, tá? Isso é uma casa ainda em transformação. Aí aqui temos a fita de LED todinha, né? Embaixo do armário, iluminando super bem aqui essa bancada de trabalho. Aqui na lavanderia, eu coloquei duas bem aqui em cima da bancada também. Aqui sim é fogo, tá? Essas são duas par 20, para iluminar bem, porque esse é um ambiente de trabalho, né? Então eu quis deixar bem iluminado. Indo aqui então pro bar, a fita de LED que eu comentei com vocês, também para iluminar melhor essa bancada, os pendentes que vão ficar aqui em cima da mesa, mas que não vão ser com essa lâmpada forte, vai ser a lâmpada de filamento. A iluminação indireta aqui em cima desse móvel todinho, né, criando essa iluminação gostosa. Os spots, né, que criam a iluminação geral do ambiente. O cortineiro iluminado, né, que também cria uma iluminação indireta. Então, olha quanta iluminação indireta a gente tem aqui. Tem que ter, né, gente, porque é um ambiente de estar, né. Aqui vai ter o sofá, a poltrona, então vai ser aquele lugar para receber as pessoas mesmo. Ainda aqui pra varanda, o que temos? Gente, a gente tem aqui um pendente que tá com essa lâmpada pra fora, que é a mesma que a gente usou lá no quarto. É porque eu ainda não comprei da menorzinha dessa, mas por quê? Aqui é a mesma história da lâmpada defletora, tá? Porque eu não quero nada que fique na cara. Então, por isso que eu tô usando ela, mas não vai ser desse tamanho, saindo pra fora do pendente. Então, por favor, não reparem, mas a ideia é essa. Então a gente tem esse pendente criando uma iluminação mais focada na mesa, mas mesmo assim sem ofuscar a vista, né? Uma iluminação geral aqui
spots desse lado, spots desse, quando a gente quiser iluminar esse ambiente melhor. E uma coisa que eu quis fazer, tá vendo essa tomadinha aqui? Por que eu deixei ela no teto, gente? Eu sou, além da louca dos LEDs, a louca dos piscas-piscas de Natal. Então, o que eu já pensei na hora de fazer meu apartamento? Que eu ia querer um pisca-pisca lindo aqui na época de Natal. Eu falei, gente, mas onde eu vou ligar essa tomada, né? Porque imagina, a gente só tem tomada aqui embaixo, vai ficar aquele fio e tal. Eu falei, nossa, vamos colocar uma tomada no forro. Então, eu vou colocar uns ganchinhos aqui. Tem essa tomada no forro que acende onde? No interruptor aqui da varanda. Então é super legal isso, porque a gente consegue acender e apagar o pisca-pisca sem ter que ficar tirando da tomada. Bom, indo aqui pro lavabo, então o que eu queria? Eu queria um ambiente que fosse super ousado e diferente do resto do apartamento, que é clarinho, né? Então eu quis trazer esse vermelho, né, fugindo aí do branco do resto do apartamento, porque eu amo essa cor. E o que a gente tem de iluminação? Essa lâmpada que vai iluminar, aqui já tá até o preguinho do quadro, que vai ser uma aquarela linda da minha amiga que faz, que é da Fluxa Arte. Então, aqui a gente usou uma lâmpada par 20. Eu poderia sim ter usado a lâmpada de croque, que até faria esse facho um pouquinho menor. Mas, como é a única iluminação direta, né, do ambiente, eu quis usar a par 20 para iluminar um pouquinho mais o ambiente, tá? Mas, de qualquer forma, o foco tá todo aqui nela. Essa sanca que a gente criou aqui, ó que linda. É uma sanca iluminada, né? O que vai ter aqui? Ela vai iluminar todo esse papel que vai ficar nessa parede toda aqui. Então, ela vai destacar a textura do papel, né? Que é algo super lindo aí. E que faz toda a diferença. Na hora que colocar esse papel, vocês vão ver como vai ficar lindo. Ele é mais escurinho, né? E tudo bem, porque ele é um ambiente que a gente só vai e usa rapidinho. Ele não precisa ter uma iluminação forte para algo muito específico. Aí aqui indo pro escritório, tá? O escritório, ele também não tem forro, ó, ele tem só uma laje. Então, o que eu usei aqui? Esse perfil, tá? Linear, por quê? Tá vendo que os móveis chegam até aqui, o teto? Se eu usasse aqui um trilho, né, que seria uma forma legal também de espalhar a iluminação, um trilho com spots, o que ia acontecer? Na hora que ele abrisse a porta, ele ia pegar aqui nesse spot, né, porque ele acaba descendo bastante esse trilho. Então eu usei esse perfil de LED, tá? Ele traz uma iluminação que não é muito forte, tá? Mas é o suficiente pra ter os armários, pegar as roupas e tal. E aí eu quis trazer uma iluminação mais pra baixo. Olha aqui, fita de LED de novo. Então, para que serve esse nicho? Para eu apoiar livros, alguns objetos meus. Então, essa iluminação mais para baixo, ela também ajuda a iluminar melhor aqui, né? Então, nessas gavetas eu vou ter joias, bijuterias. Então, também ajuda a trazer a luz um pouquinho mais para baixo e até mesmo reflete aqui, ó, nesse armário, tá? Então, sempre fitas de LED é muito legal pra gente trazer essa iluminação um pouquinho mais perto da gente. E aí, aqui eu tenho o meu home office. Não repare na bagunça. O que a gente tem aqui? Tá vendo que ele não fica muito iluminado? E eu não usei a fita de LED. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter essa arandela lindíssima, articulada, que vai ser instalada aqui nesse ponto. Então, ela sim que vai trazer a luz para esse ambiente. Então, quando eu quiser algo que eu precise de mais iluminação, é só ligar ela, que daí eu consigo usar esse home office perfeitamente se eu precisar de uma iluminação mais forte. Bom, indo pro meu quarto, o que a gente tem? A gente tem esse pendente aqui, né, que eu já comentei com vocês. A gente tem esses spots que trazem essa iluminação mais geral, né, pro ambiente. E a gente tem também esse cortineiro aqui iluminado, ainda sem cortina. Mas também é uma iluminação super gostosa, indireta, né? Então eu tenho, além desse pendente aqui que traz uma iluminação um pouquinho mais baixa, se eu quiser acender a sanca, também é uma iluminação indireta gostosa para assistir TV. Bom, e aqui no meu banheiro, ainda não tem os espelhos, faltam os espelhos. O que a gente tem de iluminação? Uma iluminação geral, né, com spots também par 20 e uma iluminação indireta aqui nesse armário, que vai ser um armário espelhado, né? Porque, gente, olha que delícia quando a gente apaga, fica super escurinho, então é gostoso, você vai tomar um banho mais relaxante, né? Uma coisa que você não precisa de uma iluminação forte para tomar banho, né? Então, eu sempre gosto de usar nos nossos projetos alguma forma de iluminar
mais indiretamente e com uma iluminação mais baixinha o banheiro também. Então olha que gostoso que fica. Bom, gente, então eu passei com vocês aqui no meu apartamento, né, em todos esses pontos de iluminação. A iluminação é algo que a gente precisa sentir, a gente precisa testar para saber o que é melhor, né? Então tem pessoas que gostam muito de uma iluminação forte, fazem questão de ter o ambiente todinho iluminado. Tem outras pessoas que gostam mais de iluminação indireta e não querem de jeito nenhum uma iluminação com spots que acabam até ofuscando um pouquinho, né? Então, assim, é algo muito pessoal. Então, é por isso que eu acho bem interessante a gente conseguir iluminar os ambientes de várias formas. E a gente chama isso de cenas, né? Então, aqui nessa sala, por exemplo, eu tenho várias cenas. Então, eu tenho a cena, se eu quiser deixar tudo aceso, se eu quiser, às vezes, algo um pouquinho mais baixinho, né, para relaxar, então tem a iluminação indireta. Então é isso que eu penso sempre na hora de projetar. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, dá o seu like nesse vídeo e comenta, me conta o que você achou. Um beijo e até o próximo com um apartamento. Eu sempre falo isso, né, mas o apartamento tá cada vez mais prontinho. Quem sabe no próximo ele já esteja 100% finalizado. Um beijo e até o próximo. Tchau!